Fala galera, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeira série. Eu venho trazer hoje para vocês um assunto bem interessante, seria infecções sexualmente transmissíveis. Na verdade nós vimos ela já numa primeira aula, mas foi bem superficial. Agora a gente vai dar uma aprofundada nesse assunto. Antes, porém, eu quero trazer uma reportagem para vocês da revista Veja, da parte de saúde ali, falando do câncer de pênis, que a falta de higiene é um dos principais fatores de risco dessa doença. Se descoberto no início, esse tumor tem alta chance de cura. Beleza. Entre a glande, que seria a cabeça do pênis, e o prepúcio, que seria aquela pele que recobre, cria-se uma substância branca chamada esmegma, uma secreção, segundo o urologista Aguinaldo Nardi. Ao se acumular, ela pode gerar um processo inflamatório local constante e levar ao câncer, a longo prazo ali. Homens que têm fimose, que têm esse prepúcio mais, assim, com mais constrição, ou mesmo que não passaram pela circuncisão, que é uma cirurgia que retira essa camada, essa pele, essas pessoas estão mais vulneráveis a esse acúmulo dessa substância, desse esmegma, Mas também tem outros fatores, como as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente aquela relacionada ao vírus HPV. Muito bem, gente. O que veremos na aula de hoje? O que são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, as descrições dessas principais ISTs e prevenção, basicamente prevenção. Infecções sexualmente transmissíveis. Você lembra lá que alguns anos atrás se chamava doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Hoje são chamadas infecções, por uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que considera o seguinte: doença é aquilo que se manifesta, aquilo muitas vezes visível, outras vezes não, mas já está manifestado. As infecções não. Muitas vezes você se infecta, você transmite o vírus, a bactéria, o micro-organismo causador ali, e assim mesmo não se manifestou em você. Por isso a orientação de mudar de DST para IST. Vamos a uma primeira aqui, gente. Gonorreia, também chamada de blenorragia, Ela é causada por uma bactéria que é o gonococo, Ela pode provocar inflamação na uretra, na próstata e no útero. Pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, Em geral, dor e ardor ao urinar. Incontinência urinária, às vezes dificuldade de segurar a urina, um corrimento amarelado e também uma manifestação clínica de dor de garganta. Compreende também para cura disso, tratamento, antibióticos e quimioterápicos, sob rigorosa prescrição médica, não pode tomar qualquer coisa assim aleatoriamente, pois pode haver um mascaramento da doença. Então, assim, às vezes você está tomando alguma coisa, mascara o sintoma e você esquece, e a coisa vai se proliferando. Aqui algumas fotos, algumas imagens, da doença manifestada no ser humano, beleza? E vamos a uma segunda doença, chamada sífilis, Causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, Apresenta fases distintas, tem 3 fases: sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Ela é intercalada por períodos latentes, assim, que a doença dá uma pausa, pelo menos não se manifesta assim visivelmente. Por isso ela é conhecida por ser um mal silencioso e requer cuidados maiores. 6 sintomas básicos que você não pode ignorar na sífilis: dores musculares, dor de garganta, formigamento nos pés, vermelhidão na pele, aparecimento de nódulos nas axilas e pescoço, pequenas bolas aqui que vão formando de gânglios, feridas indolores no local da inflamação. Uma característica da primária, gente, formação do que a gente vai chamar de cancros, que são essas feridas que vão aparecendo no pênis, ali na boca, em geral. Elas desaparecem sozinhas em torno de 10 dias. Aqui um detalhe, a gente chama de cancro duro, Ela desaparece sozinha, não precisa de tratamento, nada, mas aí que pode estar o perigo, Mais ou menos até umas 8 semanas depois da manifestação primária, pode vir a manifestação secundária, que é um pouco mais forte, Às vezes pode chegar até ficar bem mais grave. Vermelhidão pelo corpo, que a gente vai chamar de exantema, coceira, aparecimento de íngua na axila e pescoço, aquelas bolinhas que eu falei dos gânglios linfáticos, das doenças anteriores ali, pode se manifestar aqui também, com indicativo de infecção no corpo.
dores musculares, febre, dor de garganta, dificuldade para deglutir, ou seja, fica difícil engolir alguma coisa. Aqui na imagem, né, o aparecimento dessa vermelhidão, dessas manchas ali, né? E nós temos o estágio mais avançado, que é a terciária, que vai acontecer quando você não tratou a secundária, né? Aí ela vai se tornar mais interna, muito mais grave, né? Ela vai causar, sim, infecções nos grandes vasos, como a aorta, no cérebro, olhos, no coração, nas juntas e até mesmo, né, dentro do sistema nervoso. Então ela vem muito mais devastadora daí, beleza? Então é essencial que você procure o médico já no primeiro sintoma, lá nos sintomas primários, tá? Para que a coisa não evolua gravemente. Herpes genital, aqui seria a vulva, né, o órgão externo, genital externa da mulher, no caso, né? No início, ela pode causar dor, coceira, que seria prurido, formigamento, gânglios inflamados, como as outras doenças. Em seguida, surgem bolhas características do herpes. As lesões costumam regredir também espontaneamente. Vamos a um quiz, gente. A sífilis é caracterizada na primeira fase por uma lesão específica. Geralmente ela é única, indolor e com base endurecida. Analise as alternativas abaixo e marque o nome dado a essa lesão. Letra A, cancro mole. Letra B, cancro duro. Letra C, afta. Ou letra D, sifílides. Vamos lá, gente. Tempinho para vocês.
Então, galera, a lesão, né, específica ali é o cancro duro, como nós vimos ali anteriormente. Beleza. Manchas vermelhas que aparecem alguns dias depois, ainda voltando ali na doença anterior, né, para vesículas agrupadas, né, na forma de buquê. Então, mais ou menos nessas características aqui, né, da herpes ainda, né, essas bolhas cheias de líquidos depois vão se romper, vão criar casca e cicatrizar. Mas o vírus, ele não está eliminado, ele migra pela raiz nervosa até alojar-se no gânglio neural, onde permanece latente até a recidiva seguinte. Hepatite B, gente, também é uma doença bastante séria, né? Causada pelo vírus HBV, presente no sangue e secreções. Também é sexualmente transmissível, né? Mas também por contato sanguíneo e tudo mais. Ocorre inicialmente uma infecção aguda e, na maior parte dos casos, ela já se resolve espontaneamente até 6 meses após os primeiros sintomas, sendo considerada de curta duração. Porém, também tem manifestações que pode agravar também, né? Uma bastante conhecida, bastante falada, que é a AIDS, né? Nós temos a seguinte situação assim, gente. Inicialmente, logo que se adquire o vírus, né, por meio do contato sexual, seringas compartilhadas, né, com um contato sanguíneo ali, né? Garganta arranhando, dor de cabeça, bolinhas vermelhas ou feridas na pele, tosse seca, diarreia, náusea, vômito. As unhas vão ficando mais espessas, mais grossas, dores musculares, dores nas juntas. Esses são sinais iniciais da AIDS, ok? Ela vai se caracterizar basicamente pela baixa imunidade, por isso ela é chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? É o símbolo, a sigla, né, de AIDS, só que em português seria SIDA, né? O que permite o aparecimento de doenças oportunistas, doenças que aproveitam essa baixa imunidade e se instalam no organismo, né? Recebe esse nome por se aproveitarem dessa fraqueza. Com isso, atinge o estado mais avançado da doença, que é a AIDS em si, né? Que daí já se instalou a doença. O HIV era a primeira manifestação ali, gerou as primeiras manifestações, a AIDS já seria esse quadro já com as doenças oportunistas instaladas. Como pega e como não pega a AIDS, gente? Assim pega, relação sexual sem preservativo, isso é básico, já tínhamos estudado numa aula anterior. Transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê, na amamentação também, e compartilhamento de seringas. Agora, desmistificando algumas coisas, assim não pega. Beijo não pega AIDS, suor não pega, picada de inseto, não se pega AIDS também pelo ar, pelo espirro, tosse, objetos pessoais, isso daí não pega, isso daí é um mito apenas. Vamos ao exercício, gente. A AIDS é uma doença sem cura, que pode ser prevenido por meio do sexo seguro. Sobre a doença, marque a alternativa incorreta. Letra A AIDS é também transmitida da mãe para o filho durante a gravidez. Letra B, o HIV é o vírus causador da AIDS. Letra C, o vírus causador da AIDS ataca as células de defesa. Letra D, ter HIV é o mesmo que ter AIDS. E letra E, a AIDS não é transmitida por beijo. Vamos lá, gente, tempinho para vocês.
Vamos lá então, pessoal. Ter HIV não é o mesmo que ter AIDS. Ter o vírus não significa que se desenvolveu a doença. Candidíase, gente, é causada por um fungo agora, pelo Candida albicans. Ela se aloja geralmente na área genital, provocando coceira, secreção e inflamação nessa região. Micro-organismo vive normalmente, às vezes, sem causar danos, mas em situação de desequilíbrio, que baixou a tua imunidade, ele pode se manifestar, ok? Fatores de risco, para esse fungo. Relação sexual sem preservativo, portanto, ela é sexualmente transmissível. Roupa íntima apertada ou de material sintético, certo? Ficar muito tempo com maiô ou biquíni molhado, isso gera um ambiente para o fungo se desenvolver. Diabetes, obesidade, a gravidez também pode baixar um pouco a imunidade. A deficiência imunológica causada, por exemplo, por AIDS, por câncer e tratamento frequente, prolongado com antibióticos. Prevenção às ISTs de um modo geral. Testar, eu vou falar aqui na casa de uma prevenção combinada, ok? Testar pessoas, democratizar ali os testes, diagnosticar rapidamente, imunizar no caso de haver vacinas, algum tipo de imunização, proteger com preservativos principalmente, apoiar essas pessoas, orientar, então é a chamada prevenção combinada. Tratamentos em geral, antibióticos, antivirais, corticoides, analgésicos, etc. Muito bem, gente, o que vimos na aula de hoje? Definimos o que são infecções sexualmente transmissíveis. Gonorreia, sífilis, herpes genital, AIDS, candidíase, tricomoníase, pediculose pubiana são algumas principais ISTs. Não falamos de algumas delas ali. A prevenção combinada é a melhor forma de prevenir as ISTs. Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Ficando dúvidas, vocês podem acessar a plataforma lá da Aula Paraná, procurar o professor da plataforma lá do Google Classroom, ele vai ter um enorme prazer em te orientar, em tirar dúvidas e tudo mais. Beleza, pessoal? Até uma próxima. Valeu!